dois, três, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Todo mundo aqui na esquerda. Um acidente de carro em 1994 encerrava a carreira de um dos maiores locutores esportivos do Brasil, Osmar Santos. O acidente do meu pai foi um momento muito difícil pra gente, né? Pra mim, pra minha irmã, pra minha mãe, pra nossa família. Foi um momento muito... né? E mudou muita coisa, né? Assim, quer dizer, nós éramos crianças, eu e minha irmã. Meu pai estava ali no auge profissional e, enfim, éramos uma família de uma... né, E aí tudo bagunçou, né? Enfim, virou outra coisa. A gente teve que se reorganizar ali em volta da recuperação do meu pai. E foi um processo muito difícil, cara. Foi um processo doloroso. A gente era muito criança, difícil para entender, difícil para assimilar aquilo e difícil para se reerguer. A jornada do meu pai teve muitas fases, né? Quando ele estava narrando os jogos e quando ele estava narrando as diretas, que nem eu nem meu irmão éramos vivos ainda. Depois o auge dele na TV, no rádio, enfim, Copas do Mundo. E depois o acidente, depois uma nova fase. E eu acho que a gente estar aqui hoje em dia juntos, né, é muito importante, porque seguimos. Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. A voz das diretas já. Osmar Santos, por exemplo, que era o grande locutor esportivo, que foi, vamos dizer assim, a pessoa que comandava, né, os comícios, né? Essa habilidade dele no palanque também eu acho que é muito especial, porque ali ele equilibrava pessoas de diversas ideologias e pessoas adversárias políticas, né? Todos no mesmo palanque, e em estados diferentes, então cada lugar tinha suas preferências, ou enfim, cada momento. Então você tinha ali, né, Fernando Henrique, Lula, Brizola, Montoro, Tancredo, enfim, diversas correntes, pessoas que estavam ali, né, no debate político, que em alguns momentos eram adversários, enfim, com suas respectivas militâncias ali embaixo, e ele conseguia equilibrar aquilo de uma maneira muito sábia, muito sagaz. O papel que meu pai teve nisso é lindo, né, assim, uma coisa muito emocionante. 1984. Uma década antes, Osmar Santos aceitava o desafio de lutar pela democracia brasileira. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Claro que existia ainda muita gente a favor do regime militar. Estava bom para eles viver daquele jeito. Essas pessoas eram contra a emenda Dante de Oliveira e muitas pessoas que eram a favor também achavam que não vai dar certo. Mas a grande maioria sabia que ia ser difícil. Mas se vai mais de 1 milhão de pessoas no mesmo lugar, para um mesmo objetivo, é porque está todo mundo acreditando que pode. 1983, 1984. Caminhada pelas diretas já. Diversos movimentos se uniram para exigir eleição direta para presidente da República e o fim da ditadura militar. Foi muito doloroso para muitas gerações, né? E a coisa não andava, a coisa não funcionava. E deu uma queda, eu senti uma queda de força, sabe? O pessoal estava perdendo um pouco a força e de repente veio essa manifestação da anistia, que era para os presos políticos, os caras que estavam exilados. Ali foi uma grande vitória, ali deu um gás, sabe, na sociedade daquele momento e na juventude daquele momento. Aos poucos, a ditadura dava sinais de que estava já nos seus estertores, né? Vinha enfrentando dificuldades na área econômica, né, que antes tinha sido um sucesso relativo, pelo menos se percebia dessa maneira, que tinha sido um milagre econômico nos anos 70 e tal, mas no começo dos anos 80, tudo isso já tinha ficado para trás, havia muita dificuldade econômica, havia dificuldade política, havia uma divisão entre os próprios
militares, havia linha dura, havia o pessoal que apoiava uma abertura. Então, na verdade, os militares já estavam querendo sair da política. E, por outro lado, a população via uma brecha, né, para avançar com esse processo. A atuação dos governadores de oposição, que tinham sido eleitos um pouquinho antes, né, no final de 82, né, então, durante toda a ditadura não havia eleição para governador, mas em 82 houve, e esses governadores de oposição aos militares é que orquestraram grande parte dessa campanha, né? Eu acho que as diretas é o golpe final ali, né, no regime militar, na ditadura militar, né? Tinha havido um governo militar durante tantos anos. Portanto, a ausência da normalidade institucional, o parlamento era uma falsidade, porque ninguém ali tinha autoridade real. Volta e meia, alguém que eventualmente tivesse uma palavra ao menos de crítica, podia ser caçado e era caçado. Eu me chamo Almino Monteiro Álvares Afonso. Nasci no Amazonas. Vim para cá com 20 anos de idade para estudar Direito na nossa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Eu fui deputado federal 3 vezes. 2 vezes eleito pelo Amazonas, uma eleita por São Paulo. Fui vice-governador de São Paulo e fui ministro do Trabalho e da Previdência Social. 31 de março de 1983, município recém-emancipado Abreu e Lima, região metropolitana do Recife, Pernambuco. Primeira manifestação popular pelas diretas já no Brasil. A questão da eleição para presidente, a grande vantagem é que era uma coisa totalmente aberta. Não havia um candidato por trás disso, assim, oficialmente, ou não havia um partido que fosse dominante nisso. Havia partidos que se envolveram mais, mas não havia uma coisa dominante. Então, você tinha o PT, tinha o PMDB, tinha outros partidos. Então, na verdade, foi isso o que facilitou o consenso. Nas diretas, você não entrava no mérito de nenhuma questão. O único ponto era, vamos eleger o presidente. A partir daí, vão surgir as divergências futuras, como é natural numa democracia e tal, mas tudo convergia para essa eleição. Acho que esse foi o grande mérito da campanha, ter conseguido encapsular numa única ideia toda a vontade da população de pôr um fim na ditadura e dar início a uma democracia. O caminho desenhado começava pelo Congresso Nacional. Mas a votação da proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira, enviada ao Congresso, foi rejeitada, frustrando os brasileiros. Você sentia que ia ser uma campanha boa, mas não a campanha fantástica que foi. A emenda não passou, né? Mas aquele movimento é o que acho que faz ganhar corpo, né? O processo de abertura democrática fica mais consolidado ali quando as pessoas vão às ruas, né? O movimento, na verdade, teve o grande mérito de colocar a população, né, como protagonista da história, né? Na história da República, poucas vezes o povo tinha entrado como protagonista. Em geral, eram assim, acordos de elite e tal, e o povo meio que, enfim, não tinha muito o que fazer, não tinha um papel, né? Nesse caso, o protagonismo todo veio das ruas, né? Foi as ruas que empurraram o movimento. As diretas, como a gente sabe, né, não foram aprovadas, foram derrotadas pelo Congresso, mas ainda assim sobrou esse rescaldo assim, de participação popular no processo político, que até hoje acaba sendo muito importante, né, para a saúde da democracia. O que eram os jornais da época? Não é? A televisão não existia. A rádio era lateral, era o jornal. E quem era o jornal? Era em São Paulo, era a Folha, o Estado de São Paulo, o Correio, como se chamava? Brasiliense. As manchetes eram decisivas, porque as manchetes já colocavam
algo que significava abertura do processo ou contra. Então você veja, as diretas já, a última hora estava conosco de maneira absoluta. O Estado de São Paulo estava e não estava, dependia quem eram as figuras que podiam estar irradiando-se, não é? E foi em São Paulo que a caminhada democrática ganhou mais força. 25 de janeiro de 1984, Praça da Sé. 300 mil pessoas. Era direta já. Isso foi uma coisa extraordinária. Porque essa sequência nasce em São Paulo, na Praça da Sé, naquele grande monumental comício. Ao levar a população às ruas, acabou criando essa cultura de que a política pode ser feita também nas ruas, não é uma coisa de gabinete. Ela é de gabinete, mas ela é também nas ruas. A população tem esse poder, né, de influenciar decisões que são tomadas fora do seu alcance. No palco, a política nacional. Tancredo Neves, Franco Montoro, Orestes Quércia, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, além de artistas e intelectuais engajados pela causa. Artistas, né, músicos, enfim, de todo o pessoal da arte que já estava meio que desgastado daquela luta toda, já tinham sido exilados, já tinham sofrido. Pô, pegaram um gás. Não era uma coisa, não era uma campanha que fosse partidária. Tinha o PMDB, que era o partido que era muito importante, né, como oposição na época, né? Tinha o PT, que estava nascendo, né? O PT tinha nascido 2, 3 anos antes do que isso, ainda não era um partido grande, mas você tinha também partidos de centro, partidos de todo o espectro político, né, favoráveis à campanha. Então era uma coisa que, assim, como raras vezes foi visto na história, era uma campanha que eu posso considerar mesmo consensual. Se você isolar assim na população, eram pequenos nichos assim que eram contrários, né, à campanha, e o restante do país inteiro favorável à ideia e indo para as ruas, né, para demonstrar isso. Aí não parou mais. Aí saímos, doutor Ulisses Guimarães, e eu ao lado dele, correndo tudo quanto era cidade dos arredores nossos, por aí já, Acre, não sei o quê, fazendo os comícios aí, um por um. 16 de abril de 1984, centro de São Paulo. Novamente, mais de 1,5 milhão de pessoas num único pensamento. Nesse dia, 16 de abril, acabou o treino, nós pegamos o metrô. Cara, foi inacreditável. O mundo estava indo para o mesmo lugar. A impressão que a gente tinha que era o mundo que estava indo para o mesmo lugar. Não tinha ninguém em São Paulo que não estava se encaminhando para o Vale do Anhangabaú. Metrô lotado. Eu, Magrão, Vladimir, jogadores conhecidos do Corinthians, as pessoas olhavam, e aí, Magrão, mas a gente não era o centro das atenções, a gente não tinha a importância era coletiva. A gente estava indo lá lutar pelas diretas. Isso foi fantástico, assim, pra gente, que a gente, fora aquele momento, qualquer lugar que a gente ia era autógrafo, queria tirar uma foto, as pessoas vinham falar com a gente, porque a gente virava o centro das atenções, e aquele dia não. Então, aquele dia eu senti uma coisa de união, sabe? Cara, você olhava do lado, pô, tanto faz pra mim se tava o Fernando Henrique, se tava o Lula, se tava o Magrão aqui do meu lado, Osmar Santos, Vladimir, todas as pessoas. Pra mim, eu olhava ali e eu via tudo igual. Assim, a cabeça da gente é tão louca e tava tão focada naquilo ali, que você olhava, pra mim, eu olhava lá pra baixo, parecia que eu via a cara de todo mundo. E tinha 1 milhão de pessoas. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Todo mundo aqui na esquerda. Eu, como filha do Osmar Santos, pensar no que a voz do meu pai representa e representou, né? Liderando multidões, etc. Sempre me impactou muito, de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito inspiradora, pensar que um ser humano foi capaz de liderar massas diversas, que foi capaz
que uma pessoa que, por acaso, é meu pai, teve a habilidade de dialogar com quem votava no PT, quem votava no PSDB, quem votava no PMDB, enfim, independente de quais partidos as pessoas eram afiliadas, ele dialogava com todas essas pessoas. E isso é muito inspirador. 25 de abril de 1984. O Congresso Nacional, sob a expectativa da nação brasileira, vota e aprova a emenda das eleições diretas. Foram 298 votos favoráveis, 65 contra e 3 abstenções. Aí não parou mais, né? Foi a direta da democratização. Tinha lideranças expressivas que eram favoráveis a uma redemocratização e você tinha uma população que majoritariamente endossava essa tese. Então acho que foi a fusão dessas duas, a confluência, né, dessas duas vontades assim é que acabaram emprestando muita importância ao movimento. O Brasil só voltaria a eleger o novo presidente por voto direto em 1989, depois da promulgação da Constituição de 88. Tancredo de Almeida Neves, eleito um presidente civil na presidência da República. Nós precisamos deste povo para poder... A conquista das diretas já garantiu um legado para a democracia brasileira. A gente vem de uma geração, eu e meu irmão, que a democracia veio dada, né? A gente já cresceu na nossa adolescência, foi tirar título de eleitor com o direito ao voto, com o direito a eleger nossos representantes. Então, para a gente, aquilo ali estava dado, mas foi conquistado, né? Alguém teve que lutar por isso. A gente teve a democracia como algo dado, né? A gente nasceu já, começou a crescer... A democracia estava estabelecida, a gente tinha o direito de votar e achava que isso era o natural, né? E de repente olhar para trás é importante para entender que, peraí, demandou muita luta de muita gente chegar nesse ponto, né? Eu acho que nem gerações passadas tiveram que lutar por esse direito, a gente tem que seguir lutando para manter esse direito e conquistar novos direitos. Então eu realmente espero que daqui 40 anos a gente não esteja mais lutando contra o retrocesso. Eu espero que a gente esteja lutando para seguir em frente. Isso está constantemente ameaçado se a gente não ficar atento, né? Quer dizer, é um direito, mas é uma conquista, né, o voto. Então, o que nós temos que evitar é um conflito. Nós temos que conseguir todo mundo ter o direito de se manifestar democraticamente, sem existir conflito, né? E esse é o papel do governo, não é do cidadão. Mas a importância foi acabar de que maneira? Você acabar com a ditadura a partir de uma pressão popular é mais interessante para o processo democrático do que acabar por um acordo de cúpula, entendeu? Que simplesmente trocasse militares por alguém que apoiasse os militares, embora civil. Então, acho que a importância é essa, quer dizer, não apenas o fato de ter contribuído para o processo de pôr fim à ditadura, mas a maneira como a ditadura terminou. Se ela terminou, em parte, pela pressão popular, isso favoreceu a democracia que começou naquele momento. Não existe uma coisa mais linda e mais gostosa para se viver como viver em democracia. Não existe, sabe? Estamos construindo um novo país, nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui, e com um gosto e a sensação de liberdade. Vamos que vamos! Diretas quando, São Paulo!